Você já se sentiu injustiçado ou rejeitado por pessoas próximas? Bom, a história que vamos abordar hoje fala exatamente sobre isso. A história é de José, um jovem que enfrentou rejeição dentro da sua própria família, mas que transformou toda essa dor, essa angústia que ele sentia em um propósito. O José, ele era filho de Jacó, e havia algo que causava um grande impacto, um grande problema dentro da sua família, que era o favoritismo. O Jacó demonstrava claramente que amava mais José do que aos outros filhos. Isso gerou um ambiente de comparação, de inveja e rivalidade entre todos os seus filhos, ou seja, entre todos os seus irmãos. Além disso, José ele tinha sonhos, e sonhos muito específicos. Não eram sonhos qualquer. Ele sonhava que um dia seus irmãos curvariam-se diante dele. E quando ele compartilhou esses sonhos que ele tinha com seus irmãos, e ao invés de ele receber admiração, ele recebeu apenas rejeição. Bom, mais rejeição do que ele já sofria. Os irmãos passaram a vê-lo como alguém arrogante, alguém que precisava ser silenciado. E isso, o que começa como ciúmes, rapidamente se transformou em algo muito mais sério. E essa história nos mostra como os conflitos familiares mal resolvidos podem gerar muitas consequências, consequências profundas. E foi exatamente isso que aconteceu nessa história. Bom, vamos lá conhecer um pouquinho? Agora você vai entender até onde a inveja dos irmãos de José foi capaz de chegar. A situação chegou a um ponto extremo. Os irmãos de José decidiram se livrar dele e inicialmente pensaram em matá-lo, mas acabaram optando por algo diferente. Venderam José como escravo. Imagine o impacto disso. José foi arrancado de sua casa, da sua família e levado para um país desconhecido, o Egito. Mas existe um detalhe muito importante nessa parte da história. José não fazia ideia do que tinha acontecido com a sua família depois disso. Ele não sabia que seus irmãos haviam mentido para o seu pai, Jacó, dizendo que ele estava morto. Ou seja, enquanto José vivia sozinho como escravo, seu pai acreditava que o filho havia morrido e o havia perdido para sempre. Isso mostra como uma mentira pode gerar um sofrimento em várias direções ao mesmo tempo. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial muito importante. Mesmo em uma condição extremamente difícil, José não se entregou ao desespero. Ele decidiu fazer o seu melhor com aquilo que ele tinha. Com o tempo, ele acabou ganhando a confiança e a responsabilidade e começou a se destacar. José começou a se adaptar à nova realidade. Mas quando tudo parecia estar melhorando, algo inesperado acabou acontecendo. E é aí que a história toma mais um rumo difícil. José enfrentou mais uma grande injustiça. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, mas José, mantendo seus valores, recusou. Diante da rejeição, ela o acusou falsamente e o resultado foi imediato. José foi preso. Mais uma vez, sem ter culpa, ele perdeu tudo. Agora pense, quantas pessoas nessa situação desistiriam, se revoltariam, se tornariam amargas? Mas José fez algo diferente. Mesmo na prisão, ele continuou desenvolvendo seu caráter. Ele não deixou que as circunstâncias definissem quem ele era. Foi nesse ambiente difícil que ele começou a interpretar sonhos. E isso não era apenas um talento ou um dom. Era algo que daria sentido a toda a sua trajetória. Com o tempo, sua habilidade chegou até Faraó, que estava perturbado por sonhos que ninguém conseguia explicar. José é chamado, e naquele momento tudo começou a mudar. José interpreta os sonhos de Faraó e revela que viriam anos de fartura, mas também seguido por anos de fome. Diante disso, ele propõe um plano de administração. Impressionado, Faraó decide colocar José como governador do Egito. Aquele jovem que foi rejeitado, preso e vendido, agora estava no mais alto nível de autoridade. Mas a história não termina aí. Durante o período de fome, seus irmãos vão até o Egito em busca do alimento, sem reconhecer José, e acontece o reencontro. José tinha todas as razões para se vingar, mas ele escolheu algo diferente, escolheu o perdão. No começo, os seus irmãos não estavam acreditando, eles estavam dominados pela culpa e pelo medo.
E isso mostra algo muito importante, que quem erra também sofre. O pai sofreu, os irmãos sofreram e José também sofreu. Mas o perdão foi o caminho que trouxe a restauração. E o que tudo isso nos ensina hoje? A psicologia vai nos ajudar a entender melhor esta história. A história de José é extremamente rica quando olhamos pela perspectiva da psicologia. Primeiro, vemos a resiliência. José enfrentou rejeição, abandono, injustiça e prisão, e ainda assim conseguiu seguir em frente sem perder a identidade. Depois, inteligência emocional. Ele não reagiu impulsivamente, não se deixou dominar pela raiva ou pelo desejo de vingança. Outro ponto fundamental é o perdão. Guardar mágoa poderia manter José preso emocionalmente, mesmo sendo livre fisicamente. Ao perdoar, ele rompe esse ciclo. Também aprendemos sobre dinâmica familiar. O favoritismo de Jacó gerou rivalidade, mostrando como atitudes dentro da família podem impactar profundamente o comportamento e as emoções dos filhos. E por fim, aprendemos sobre ressignificação da dor. José consegue olhar para tudo que viveu e entender que aquilo teve um propósito muito maior. Isso é algo muito trabalhado na psicologia, transformar experiências difíceis em crescimento. A história de José nos ensina que a dor não precisa definir nosso fim. Ela pode ser o caminho para algo maior, dependendo das escolhas que fazemos. E você? O que tem feito com a sua dor?